autoridade científica, não vai preso com uma autoridade política, né? Vai abduzir a Dilma, pô, é uma desgraça total, né? Professor, Oi. tem muitas pessoas pedindo para o professor comentar do caso Colares, se ele também foi uma farsa ou não. Não, o caso Colares não foi farsa. O caso Colares é real, os Greyzinhos trabalharam lá, o famoso caso Chupa-Chupa. Eu tenho uma palestra inteira sobre o caso Chupa-Chupa de graça na internet. A Operação Prato, né? Operação Prato. Tá de graça, é 1h30 só falando do Chupa-Chupa. Eu já não montei uma palestra gratuita do Chupa-Chupa, porque já tem, tá lá na internet, vocês podem assistir. Lá aconteceu o seguinte, os extraterrestres, eles patrulham o nosso planeta e mantêm o equilíbrio das forças aqui, da nossa civilização. Eles são os responsáveis por esse corpo estar funcionando, porque eles projetaram esse corpo para a alma usar. Tem toda uma ligação com os ETs. Os ETs não são pessoas que estão chegando aqui agora. Eles são responsáveis por nossa existência. Este corpo biológico que nossa alma está usando foi projetado nas estrelas por inteligências muito avançadas para que adaptasse esse ecossistema e a alma pudesse encarnar e viver essa experiência na matéria. Então eles são senhores desse corpo biológico, eles manjam tudo desse projeto biológico. Então acontece o seguinte, lá na Amazônia, você sabe que quando você começa a invadir a floresta, e cada vez mais, você começa a entrar em contato com vírus e bactérias e organismos nunca antes contatando o ser humano. Certo? Ou pelo menos o ser humano ocidental. Os índios já estão meio acostumados com aquele sistema. É a história do ebola, né? É a história da AIDS, por exemplo, que a gente sabe que veio do macaco e passa para o ser humano. Entendeu? O ebola mortal terrivelmente se você não controlar. Mas então, naquela região de Colares, os ETs que patrulham, eles detectaram um vírus. Mas um vírus que a nossa ciência jamais ia controlar esse vírus. Tá? Por exemplo, por que não interviu no ebola, Laércio? Porque o ebola, a nossa tecnologia tem a capacidade para controlar ele e tem um pouco de aspecto kármico também, mas a nossa tecnologia dá conta. Mas esse vírus, que estava ali na região de Colares, ia dizimar a espécie humana se ele escapa dali. Então os ETs detectaram muito antes, foram lá, os contatos, eles nunca abduziram pessoas, de longe eles mandavam um raio de luz, tiravam a amostra de sangue, via se a pessoa estava contaminada ou não. A maior parte das pessoas, eles tentavam fazer um levantamento para ver quem estava contaminado e quem não deixar escapar aquele vírus daquela região, rapidamente produziram uma vacina e inocularam nas pessoas. Tá? Inocularam nas pessoas. Só teve um caso de morte, mas uma pessoa que naturalmente ia morrer de qualquer jeito, porque estava contaminado com uma doença muito grave. Né? Entendeu? Às vezes não deu tempo, o cara passou para o outro lado, ia morrer de qualquer jeito de outra doença, de outra coisa qualquer. Mas isso ninguém discute, isso ninguém fala. Agora vocês vão perguntar, Laércio, onde você tem essa informação? Com a fonte. Com os caras que estavam lá, que são os Greys. Os Greys que fizeram essa operação, mas ninguém levanta essa possibilidade. Chupa-chupa, estão invadindo a terra, estão matando o ser humano, estão abusando do ser humano, né? Sabe, essas teorias mais absurdas são levantadas, mas ninguém levanta a séria mesmo. Ninguém levanta que eles estão fazendo um auxílio muito avançado para a raça humana e não deixando a gente sofrer muito mais do que a gente já sofre. Professor, muitas pessoas perguntando também sobre os intraterrenos. Não vou falar de intraterreno hoje não, tá? Uma outra hora